mesmo que é para descontrair. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Vocês vêem lá no grupo, a gente manda todo dia um devocional e a leitura da Bíblia. Essa leitura é a leitura anual. Então, desde 1º de janeiro, todo dia é postada a leitura do dia. Porque até 31 de dezembro, nós vamos ter lido a Bíblia inteira. E quando foi o dia dessa leitura aqui, o Senhor falou algo muito profundo assim no meu coração através desta passagem. E o tema que ele falou é: não se desespere. E eu fiquei durante aí mais de uma semana meditando nesta palavra. E aí nós vamos compartilhar aqui juntos agora para a glória do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Que diz assim: os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas e covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gate e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? E Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido ele, teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar até aqui. Nós vemos aqui que o povo israelita, ele estava prestes a ser atacado pelos filisteus. E era muito grande o exército que estava vindo contra eles. E o profeta já havia dado uma instrução para Saul. Falou que dentro de 7 dias ele estaria lá para oferecer o holocausto. Quando os israelitas viram a imensidão que seria o ataque contra eles, eles se desesperaram. Eles ficaram apavorados. E aqui nós vemos que eles entraram em cavernas, quando eles viram que estavam em apuros, em buracos, em penhascos, até em túmulos, para se esconder, porque estavam com medo, estavam apavorados, desesperados. Não estavam vendo ali uma solução. E no meio do desespero deles, Saul também se desespera. Também toma uma atitude precipitada. E ele vai lá e pede para trazer ali as ofertas que eles usariam para o sacrifício. Só que esse sacrifício não era ele quem deveria fazer, era o profeta.
E quando deu os 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, Saul vai lá e faz ali o sacrifício. E quando ele está terminando o sacrifício, chega o profeta. O que você fez? E ele fala, você não veio. E nós iríamos ser atacados, a gente não tinha resposta de Deus. E aquilo ali foi um ato que determinou o fim do seu reinado. Um ato de desespero provocou nele um ato de desobediência. E a partir daquele momento o Senhor tira dele, tira da família dele o direito de reinar, de continuar o seu legado, por conta de um desespero. E muitas vezes no meio do desespero, nós não confiamos, porque aqui nós vemos que foi muito pouco o prazo, era 7 dias. E assim que ele termina, o profeta chega. A gente vê muito aí nesses vídeos hoje, que vai passando rápido aí pra gente, né? A pessoa tá lá cavando, querendo água, tá cavando, e quando ela desiste, era só mais uma cavadinha que chegava a água. Às vezes é muito pouco que falta para que as bênçãos do Senhor cheguem sobre a nossa vida, para que o socorro do Senhor chegue. E Saul foi exatamente assim. Por muito pouco, ele perdeu ali o seu reinado, por conta do desespero, de ver a situação que fugiu do seu controle, fugiu das suas mãos, ele não via mais saída. Então ele faz esse ato impensado. E o desespero, queridos, é a perda total da esperança. Desespero é um estado profundo de desânimo, em que a pessoa olha para alguma situação e ela não vê saída, ela não vê solução para aquele problema. Isso é o desespero, é a falta de esperança. E a esperança é o contrário, é um sentimento que você olha para aquilo, independente do que seja, você olha e você fala, tem jeito sim. Porque o próprio dicionário, ele diz que a esperança, ela também é fé. É você olhar para uma coisa e você acreditar que vai ser possível. Então, esperança é a nossa fé. Então, nós entramos em desespero em muitas situações. E quando nós estamos desesperados, nós tomamos algumas decisões precipitadas, assim como Saul tomou. Talvez no seu momento de desespero, a circunstância, você fez um mau negócio, porque você estava desesperado, você precisava resolver aquela situação, e você compra algo para tentar resolver aquele problema, e você arrumou um outro problema. Talvez uma casa, talvez um carro, talvez alguma coisa, porque você estava desesperado e queria resolver aquilo. Ou talvez no seu momento de desespero você se desfez de algo que você tinha para tentar solucionar aquilo ali de imediato, e foi uma decisão precipitada que não deu certo também. Outras pessoas, no meio do desespero, no meio do problema, ela entra em um relacionamento que não condiz com a vontade do Senhor. A carência, o medo de ficar só, faz com que ela aceite qualquer prato que o inimigo coloque em suas mãos. Ou talvez, no momento do desespero, no meu relacionamento, eu vou abrir mão dele, porque eu não acredito mais que tenha jeito. Eu não olho mais para ele acreditando que pode dar certo, e toma decisão precipitada e se desfaz, né? Termina uma família. As pressões vêm, dias maus vêm, mas não podemos nos desesperar. Talvez também no meio do desespero nós somos egoístas. Nós tomamos decisões, temos atitudes pensando somente em nós. Muitas vezes nós vemos aí situações de um assalto a um casal, por exemplo. Você vê um homem correndo e larga a mulher, porque ele entrou em desespero e ele pensou somente em si. Já largou filho quando foi atacado por um cachorro, correu e largou a criança. A gente vê essas situações.
Mas existem mais situações que nós somos egoístas na hora de tomar a decisão, quando a pressão chega, quando o desespero chega, quando a tempestade está chegando. Nós buscamos somente os nossos interesses, sem pensar em como que o nosso próximo vai ficar diante daquela situação. Então, o desespero, ele também provoca isso, o egoísmo. E também, quando estamos em desespero, muitas vezes nós somos paralisados. Você fica sem ação, você não sabe como agir naquela situação. Eu contei de manhã aqui o testemunho da minha filha Esté, que quase todo mundo já conhece. A Estézinha, quando nasceu, com 13 dias, ela foi diagnosticada com coqueluche. Na roça é chamado de tosse braba. A criança, ela começa a tossir, ela fica roxa e para de respirar. Fica totalmente sem respiração nenhuma. E para que ela voltasse a respirar, eu não podia me desesperar. Porque se eu me desesperasse, ela morreria. Porque eu tinha todo um procedimento que eu precisava fazer para que ela voltasse a respirar. E dentro do hospital, lá no isolamento, que eu fiquei com ela no isolamento, às vezes a enfermeira entrava e ela saía desesperada quando ela tinha crise. Porque era a cada 2 minutos, então toda hora ela tinha essa crise. Eu fiquei 13 dias com a minha filha sem poder dormir, porque se eu dormisse, ela morreria. E teve uma vez que meu esposo foi lá para visitar ela, e estava ele e o meu sogro, e eu desci para ver a Luísa, que era pequenininha, e aconteceu justamente isso. Ela teve a crise, a enfermeira entrou e saiu correndo desesperada, porque ela não sabia como agir. Às vezes nós paralisamos. Ela é uma profissional, ela deveria saber ali como agir, mas o desespero paralisou. E eu, gente, era o Senhor, porque era uma calma que só vinha de Deus. Eu colocava oxigênio tranquilamente na boca dela com a mão. Com a outra mão eu fazia massagem para ela voltar. E ela voltava. Eu não permiti que o medo ali, que o desespero, porque era uma situação desesperadora, quem via ficava apavorado. Mas eu não permiti que aquilo ali me paralisasse e eu perdesse a minha filha. E quantas vezes nós vemos situações de perigo em que as pessoas vão tentar fazer alguma coisa, mas as pernas falham. É paralisado ali por conta do desespero. Mas talvez o que nos paralisa são os pensamentos. A gente não sabe o que pensar, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que falar porque estamos paralisados diante do desespero. Mas nós precisamos confiar no Senhor, na sua condução. Nós precisamos olhar para o momento do tormento mesmo e acreditar que sim, há esperança, que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. E para os médicos daquele hospital, a Esté estava desenganada. A Esté não tinha solução, queridos. Era o que eu mais ouvia todos os dias. Mas Deus, Ele cumpriu aquilo que Ele tinha falado. No tempo determinado, no dia exato que Ele falou, ela teve alta. A médica não acreditava. A médica mandou ela para casa. Foi uma médica, a história é longa, mas ela só foi lá dar alta para minha filha morrer em casa. Mas ela não sabia que quem cuidava da minha filha era Deus. Ela não sabia que nós não estávamos desesperados, que nós estávamos confiantes, nós olhávamos com esperança, sabendo que ela ia para casa e ela ia ficar bem. Agora olha a Estézinha aí, ela tem fôlego aqui para todo mundo. Estézinha não para, é uma bênção. Precisamos confiar. Mesmo que outros estão olhando para o seu problema, para a situação e estão dizendo que não tem jeito sim. Somos nós que temos que nos mover, somos nós que temos que acreditar que tudo é possível sim aos olhos do Senhor. Então, uma pergunta para nós, né? Por que não preciso me desesperar? Olha o que diz em Salmo 43, versículo 5. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Às vezes nós nos perguntamos por que eu estou triste, por que eu estou aflito, mas a gente tem que na mesma hora lembrar, mas eu vou pôr a minha esperança, a minha fé no Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que vem
ao meu encontro e eu o louvarei. E no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O Senhor nos mostra que mesmo que a árvore tivesse morta, sem vida, ao cheiro das águas brotará, porque ainda há esperança. Então você vai olhar para o seu problema, você vai olhar para a sua situação e vai dizer: há esperança, porque o cheiro das águas é Cristo. O Espírito Santo, ele vem sim com o seu bálsamo e ele vai trazer vida nova, ele vai renovar, ele vai fazer tudo novo em nossas vidas. Há esperança ainda, queridos. Nada se perdeu. E os motivos que nos fazem também acreditar que há esperança, que eu não preciso me desesperar. Você pertence a Deus. Diga aí: eu pertenço a Deus. Olha só o que diz aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 3. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Tudo é de vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. O Senhor, ele cuida daquilo que é dele. Você cuida do que é seu. Você cuida da sua casa. Você cuida da sua família. Você cuida das suas coisas. E nós também somos pertencentes a Deus. Nós somos dele. Ele tem zelo por nós. Ele cuida de nós. Então, quando você achar que não pertence a nada, a lugar nenhum, assim, você pertence a Deus. Você é criação do Senhor. E como criação do Senhor, você não está sozinho. Olha o que diz em Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor Deus irá à sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará. Não o abandonará. Não se assuste e não tenha medo. Você não está sozinho na sua tormenta. Você não está sozinho no meio do vale, no meio da tempestade. Onde quer que esteja aí o seu momento de desespero, você não está sozinho. Ele está aí na sua frente, ele está te acompanhando, ele está te guiando, te direcionando. Nós tivemos ontem pela manhã aqui um café da manhã com a comunidade terapêutica. Se você não conhece, procura se informar, mas nós temos aqui atendimento psicológico e psicanalista para as mulheres. Então você, mulher que precisar, pode nos procurar depois. E ontem nós tivemos aqui um café de encerramento do primeiro semestre com testemunhos lindos. E muitas mulheres que estão com problemas emocionais, com problemas, de traumas. O sentimento que a gente muito escuta é que se sentia sozinha. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos no momento do desespero e fala: Senhor, cadê você? E o que o Senhor falou comigo ontem foi muito lindo. Ele falou assim: eu sempre estive aí. Nós ficamos reclamando com o Senhor, falando: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou aqui sozinho no meio disso tudo. Agora, se você olhar para Ele, se você olhar para o Filho que Ele enviou, o Filho dele, o Filho dele veio aqui como um homem, 100% homem, de rico se fez pobre, e Ele foi humilhado, Ele foi caluniado, Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado, Ele teve seu corpo transpassado, Ele teve uma coroa de espinhos. E Deus o abandonou? Deus o enviou. Deus o enviou por nós. Deus sempre esteve com ele. O Senhor estava com ele ali na cruz. O Senhor estava com ele enquanto ele era arrastado por pessoas como eu e você, e merecedoras desse sacrifício, e merecedoras de tanto amor.
Porque somos ingratos, estamos com um problema e ficamos falando que Ele nos abandonou, mas Ele não nos abandonou. Assim como Ele estava com Cristo no meio do seu sofrimento, Ele está conosco. O sacrifício de Cristo foi para nos trazer salvação, foi para nos trazer o direito de estarmos com Ele. O seu problema, a sua dificuldade não é para te humilhar, não é para te menosprezar, não é para te fazer sofrer, mas é para te fazer crescer, para te fazer florescer, é para que através da sua vida outras vidas sejam alcançadas. Ele sempre esteve lá, Ele não te abandonou. Não é perguntar o porquê, Senhor, não. Qual o propósito, Deus? O que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu aprenda com isso? O que eu preciso fazer através disso? Não estava sozinho. Você tem um Deus que te salva. Olha aí em Isaías capítulo 43 que diz: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Porque Ele te salva, queridos. Em meio às águas profundas, Ele vai te tirar de lá. É no meio da tempestade, Ele vai estar lá. É diante de um mar que está à sua frente, Ele abre para você passar. É dentro de uma cova de leões, Ele estava lá para salvar também. Esse mal, esse problema não é para te matar, não, é para te fortalecer. Porque Ele nos salva. E Ele nos salva porque Ele diz que nós somos preciosos. Você é precioso para o Senhor. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 43, versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Ele não olha para a gente como pecadores, Ele não olha para a gente como pessoas más, mas Ele nos olha como um filho amado, como alguém precioso que Ele sempre nos dará o melhor. Você não olha para o seu filho apontando os defeitos dele, não. Você olha para ele como aquele filho que você ama, aquele que você quer cuidar, aquele que você quer guardar. E sim, somos preciosos aos olhos do Senhor. O inimigo é que é acusador. O inimigo é que quer nos diminuir. O inimigo é que quer nos acusar. O inimigo é que quer dizer que você não é capaz, que você é frustrado, que você não chega a lugar nenhum, que você é pecador, que você já fez muitas coisas erradas, que você envergonha. Isso é o que o inimigo diz, mas o que o Senhor diz: não, você é meu filho amado. Você é precioso para mim. Grandes coisas eu tenho sobre a sua vida. É isso que Deus fala a nosso respeito. Eu tenho um futuro de paz, eu tenho um futuro de esperança, eu tenho grandes obras ainda para terminar em sua vida. O Senhor nos olha com amor e não com acusação. Não há limites para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Tudo é possível aos olhos do Senhor. Talvez dizem para você que não tem mais jeito. Assim como eu ouvia da minha filha que não tinha o que fazer, não tinha jeito. Mas quem dá a palavra sobre as nossas vidas é Deus. E Ele diz que não há nada impossível para Ele. Não sei qual é o seu desespero, o que é que está tirando a tua paz, o que está te entristecendo, o que está te ferindo, o que tem te paralisado. Mas entenda que se você ter a esperança, a fé no Senhor, não há limites para Ele. Não há nada que pode impedir que Ele venha fazer aquilo na sua vida que Ele já disse que vai fazer. E nós sabemos quando Deus fala conosco. Nós sabemos quando Deus fala que vai fazer algo em nossas vidas. Nós sabemos quais são as promessas que nós temos sobre a nossa vida.
Não há nada que vai impedir. Sabe por quê também? Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluias. Ele diz em 2 Coríntios 6: eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Você não é órfão, você não é abandonado, você não é sozinho, você tem um pai. Um pai amoroso. E como um pai, queridos, ele age como um pai em nossas vidas. Nós não damos tudo que os nossos filhos querem a todo momento, não. Nós damos limites aos nossos filhos. Nós damos desafios aos nossos filhos. Nós pedimos obediência aos nossos filhos. Nós pedimos respeito, reverência aos nossos filhos. Enxergue Deus como um pai assim também. Que muitas vezes nós precisamos ser disciplinados por Ele também. Precisamos ser corrigidos por Ele. Porque Ele nos diz que Ele corrige a quem Ele ama. Nós corrigimos os filhos, nós precisamos entender que também precisamos ser corrigidos pelo nosso Pai. Mas nós corrigimos com amor. Hoje o Mateus estava aqui todo triste. E as meninas não estavam entendendo por quê. Eu falei, sim, é porque hoje eu queria descansar e ele não deixou. E aí ele queria depois o celular, só que já estava bloqueado. Que eu bloqueio. Aí você quer o quê, meu filho? Ele, o celular. Eu, pois é. E eu queria o quê? Descansar. Então eu não pude descansar, você também agora não vai poder ter o celular. Às vezes a gente tem que fazer assim, queridos, com os filhos. E Saul, ele perdeu todo o seu reinado por uma desobediência também. Não vamos achar que Deus vai ficar também nos fazendo de nós filhos mimados, que vai ter tudo a todo tempo, na hora que a gente quer. Saul queria na hora dele, no momento dele. Ele não esperou. Se ele esperasse um pouquinho mais, tinha acontecido. Esperança é ter fé, é esperar. Esperar com paciência no Senhor. E Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ajuda. Não precisa se desesperar. Quando nós estamos no meio da dificuldade, quando nós passamos por batalhas, por guerras, por situações, nós ficamos mais fortes, queridos. Nós somos fortalecidos espiritualmente, psicologicamente. É para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. O Senhor quer nos preparar. Quando você olha para a situação e você fala assim, eu estou nesse deserto aqui, nem vejo ali o fundo, não consigo nem ver a minha frente. Tão grande que está esse deserto. Mas se você olhar para o deserto, você precisa entender uma coisa, que você está no deserto. Isso significa que você saiu do Egito. Você saiu de um jugo de escravidão. Você saiu de um jugo pesado e você agora está sendo conduzido e direcionado pelo Senhor. Não estamos mais no Egito, queridos. Somos livres no Senhor. É Ele quem nos direciona, é Ele quem nos conduz, é Ele quem provê em nossas vidas. É olhar para o deserto sem querer olhar para o Egito. Se for para olhar para o Egito, é para falar assim, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei onde eu estava. E eu sabendo de onde Ele me tirou, eu sei que muito além Ele vai me levar. Que para lugares melhores Ele vai me levar. Olha de onde o Senhor te tirou, que você vai ter, que é um lugar muito grande onde Ele vai nos colocar. Coloca, por favor, para a gente ler junto aí o Salmo 91. E eu quero que a igreja faça essa leitura comigo. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e descansa. Diz ao Senhor: e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro.
A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caíam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e eles trarei a minha salvação. Aleluia! Não precisa desesperar, porque Ele guarda, Ele protege, Ele cuida, Ele sustenta, Ele provê. E nós vemos aqui, que na sombra, do Onipotente, é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Ele está aqui disponível para todos, queridos. Deus, Ele é acessível para todos. Mas só quem consegue acessar as maravilhas dele é quem entra no esconderijo. Somente quem consegue ficar ali debaixo de tuas asas e confiar. E acreditar que não há tormenta, que não há problema, que não há situação impossível para ele. Eu não preciso me desesperar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso me desesperar por conta de circunstâncias, por conta de pessoas, por conta de enfermidade, por conta de diagnóstico. Não. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele luta por mim. Ele está ali disposto a me guardar todos os dias. Aleluia. Fica de pé, por gentileza. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, por nos fazer filhos, por nos redimir, ó Pai, por nos trazer a esperança, Deus. Mesmo em meio ao desespero, Pai, nós queremos dizer que nós queremos estar desesperados por Ti, Senhor, por mais de Ti. Eu peço que o Senhor venha visitar cada coração nessa noite, Pai. Se houver entre nós algum coração que está em desespero, Senhor, alguma situação que tenha afligido a alma dos teus filhos, ó Pai, vem com a tua sombra, vem com o teu abraço. Oh, o Espírito Santo vai visitando cada coração nesta noite. Revela a tua esperança, revela a tua graça, revela o teu favor sobre os teus filhos, ó Pai. Judeu viu a sede que havia em mim. Me conheceu e me ofereceu quero mais buscar em
Aqueles homens, eles fugiram. Eles se esconderam em poços, em cavernas, em cisternas. Mas o Senhor nos convida a entrarmos no esconderijo do Altíssimo, a descansarmos em seus braços. Porque Ele tem alimento, Ele tem o pão, Ele tem o amor, Ele tem o socorro sobre as nossas vidas. Oh, Jesus, dai-nos mais de Ti, ó Deus. Dai-nos mais, Senhor. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: que o Senhor que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Oh Jesus, obrigada, Pai, por nos dar esperança. Enche este ambiente, Senhor, com Teu Espírito Santo. Enche este ambiente com a Tua glória, Senhor. E vai tirando, Pai, tudo aquilo que tem impedido, que tem paralisado Teus filhos. Oh, Senhor, Tu és o dono, Senhor. Tu és o Pai. Tu és o provedor. Tu és o socorro da Tua igreja, Pai. Eu quero que o Senhor entre agora, meu Pai, vai visitando o mais íntimo e profundo dos Teus filhos. E que onde tiver um medo, onde tiver uma falta de esperança, que eles sejam agora cheios da Tua esperança. Que eles sejam cheios pelo poder que há do Espírito Santo. Água que
Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diz a Ele: Senhor Jesus, repita comigo. Se eu estive distante, desesperado, sem saber o que fazer, para onde ir, longe de Ti, longe da Tua casa, longe da Tua presença, arrependida eu volto para a Sua casa. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Aleluias. Senhor, nós oramos, nos reconciliando contigo, voltando à Tua casa. Nós confessamos que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, ó Pai. Que nós entendemos que Tu és sim, Senhor, aquele que nos traz esperança, aquele que nos livra, aquele que nos guarda, e que sem Ti não somos nada, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Senhor. E se você chegou aqui nesta noite desesperado por Cristo, por ouvir Ele falar contigo, porque estava longe, estava afastado, estava fora da sombra dEle, do abrigo dEle, sem saber o que fazer, Ele te trouxe para que você entenda que existe um lugar secreto que você tem que estar, que é nos braços dEle. Que é Ele quem te dá o socorro, é Ele quem provê, é Ele quem sustenta. E se você estava longe, afastado do Senhor, e você fez uma oração de reconciliação, se você fez essa oração de confessar a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, eu te convido agora a você levantar uma de suas mãos assim o mais alto que você puder, porque eu quero orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Se tem alguém se reconciliando, glória a Deus, aleluia. Pode vir aqui, por favor. Se tiver mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, ou confessou a Cristo pela primeira vez, nós não queremos que você saia aqui da mesma forma, mas nós queremos te abraçar. Vamos aplaudir Jesus, Lagoinha. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que é a festa nos céus quando nós nos arrependemos. Todos nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado. E se nos céus tem festa, aqui também tem festa. Nós celebramos a Jesus pela vida de vocês, porque sabemos que aquilo que o Senhor tem a fazer é muito maior do que já começou.
O nosso pastor Márcio Valadão, ele nos ensina que o importante é como terminamos e não como começamos. E nós, como família do Senhor, sua família, queremos profetizar sobre as suas vidas. Então nós vamos na palma da mão, tá, Lagoinha? Nós vamos liberar uma palavra agora. E quando eu disser 3, eu quero que vocês duas olhem para trás, porque nós queremos falar algo para vocês, tá bom? 1, nós cremos em um novo começo a partir de hoje. 2, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Sejam bem-vindas ao lugar de novos começos. 3, sejam bem-vindas à família de Deus. Olha para sua família, porque nós queremos celebrar. Abraça elas, Lagoinha. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o pão, Senhor. Tu és o pão que nos alimenta. Tu és o dono dessa igreja. Tu és o dono da nossa vida. Nós celebramos ao Senhor nessa noite, com toda a intensidade do nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Tu és fonte, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor já deu de beber para nós, mas o que Ele tem para a gente é uma fonte inesgotável. Então que essa palavra que nós recebemos aqui, todos nós fomos tão alcançados, todos nós fomos tão impactados com tudo aquilo que o Senhor falou. Essa palavra é vida para nós, não só agora aqui nesse momento, mas em toda a nossa caminhada. Nós queremos abençoar a sua semana, que seja a melhor semana da sua vida, que seja um tempo aonde você vai abrir os seus olhos para a fé, para a esperança, e que nenhum desespero mais vai incomodar o seu coração. Quando Ele vier, porque Ele virá bater na nossa porta. Se por um caminho Ele chegar até nós, por 7 Ele fugirá de nós, em nome de Jesus. Amém, Lagoinha? Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, que Ele é lindo. O Senhor é lindo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Vá em paz. E antes de você ir embora, tá, irmãos, para casa, passe ali no Ministério à Mesa, participe, tá lá do lado de fora hoje, tá bom? A tenda do pastel de queijo. Passa lá e abençoe essa obra. Em nome de Jesus. Vão em paz.